boa noite. Coloquei uma musicazinha aqui para harmonização inicial. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás trevas, pedra, e onde a harmonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as Oi, Vanusa, eu tô bem, graças a Deus. A gente tá bem aqui, apesar de ter sido uma cidade, né, bem atingida aqui pelas chuvas. Mas estamos bem, graças a Deus, estamos bem. Tô dando um tempinho, né, pro pessoal ir entrando. Boa noite, Estevão. Dando uns 2 minutinhos aqui, então a gente harmoniza, ouvindo a musiquinha, enquanto o pessoal vai entrando. pela tua mão, crer, te levarei onde não queiras. Boa noite. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Boa noite, Helena. Boa noite, Jane. Constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou. Então, gente, dei uns 2, 3 minutinhos pra gente iniciar aqui, né? Enquanto o pessoal ia entrando, a gente vai se harmonizando, né? Esse período inicial logo da live, né? A gente dá um tempinho para que as pessoas vão chegando. Ainda mais que hoje houve alteração, né? Da data da live. Inclusive, gostaria de iniciar, né, comentando aqui que a gente ia fazer essa live na segunda e a internet aqui estava oscilando muito, porque aqui em Gandu foi uma cidade, né, muito atingida pela chuva. Sim, Estevão, essa música é maravilhosa, é Pedro de Tim e Vanessa, é maravilhosa. Então, assim, eu tô justificando, né, ao pessoal exatamente que a gente teve que transferir essa live para hoje, justamente porque aqui em Gandu foi atingido pela chuva. A gente está até hoje sem água, ficamos sem energia, a internet oscilando muito. E de ontem para cá as coisas estabilizaram. A gente ainda está sem água aqui, mas internet e energia já estão mais estáveis. Então a gente acabou trocando a palestra de segunda para hoje, né? Mas estamos aqui e justamente para falar, né, da paz do mundo e a paz do Cristo. Vamos falar dessa situação de paz. É excelente a gente iniciar, né, finalizar o ano, entrar nessa fase de finalização de ano, justamente falando da paz, né? Então, que o Mestre amado Jesus esteja conosco hoje e sempre, que a espiritualidade superior esteja a nos intuir nesse momento, esteja sempre conosco a nos guiar, a nos dar intuições benéficas, a proteger os nossos caminhos, que nós possamos a cada dia, né, nos guiar nos exemplos do Mestre amado Jesus,
e gostaria de rogar neste momento pelas pessoas que estão desabrigadas nesse momento aqui no sul da Bahia, pela questão das chuvas, que essas pessoas possam encontrar, né, a paz de espírito que a gente vai até comentar hoje sobre essa palestra, que essas pessoas possam encontrar ajuda material, ajuda espiritual nesse momento que estão desabrigadas, que esse momento nós possamos nos unir ainda mais enquanto irmãos para auxiliar o próximo, que a pleiade de espíritos protetores, que Ismael, protetor do nosso país, esteja a amparar essas pessoas, a ajudar aqueles que estão no auxílio dessas pessoas desamparadas. E que a espiritualidade protetora esteja conosco, hoje e sempre, a nos proteger. Que assim seja. Então, gente, boa noite. É um prazer, mais uma vez, estar com vocês, com a SEG, né, a Confraternização Espírita Jequiense. Eu já me sinto de Jequié, né? Já me sinto uma jequiense, porque vocês me recebem tão bem, né? Antes presencialmente, agora online, mas sempre recebida muito bem por Jequié, tanto pela Confraternização Espírita Jequiense, como pelo Bezerra, né, pelo SEBEM e pelo SEAC, pelo Allan Kardec. São 3 centros espíritas que moram em meu coração. Um abraço especial à Vanusa, a Xanda, a Teresa, a Paula. Então eu fico grata pelo carinho de vocês aí de Jequié para comigo, né? Já me sinto uma jequiense. Começo a live quase sempre falando isso, porque realmente vocês me deixam tão à vontade, vocês trazem um carinho tão grande para comigo que não tinha como, né, ser diferente. Então, agradecida mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. E como eu sempre falo, né, nas minhas lives, a gente que fala, né, que a gente está falando, trazendo palestras doutrinárias, somos os primeiros que ouvimos. Então, a cada convite é uma oportunidade de crescimento individual para a gente que está falando aqui, né? Então, é bom demais estar com vocês, mesmo que seja online. Em breve a gente se encontra novamente presencial, né? As coisas estão amenizando nesse momento de pandemia, né? Tá vindo um pouquinho da gripe aí, mas as coisas estão amenizando. Espero que em breve estejamos juntos, né? De forma presencial aí em Jequié. É um prazer estar com vocês. Então vamos iniciar, né? A nossa temática de hoje, que é a paz do mundo, a paz de Cristo. Eu gostaria de iniciar trazendo aqui alguns conceitos de paz, né, da internet, dos dicionários online. O que é paz? Né? Tem alguns conceitos aqui. Paz é a relação entre pessoas que não estão em conflito, acordo, concórdia. É a relação tranquila entre cidadãos, ausência de problemas, de violência. É uma situação de uma nação ou de um estado que não está em guerra. É a cessação total de hostilidades entre os estados, mediante celebração de tratado armistício, né? Estado característico de um lugar ou de um momento em que não há barulho, em que não há agitação, calma ou sossego, né? Então, esses são os conceitos principais de paz que a internet, né, que os dicionários online nos trazem. Todas essas pazes, né, que o dicionário online nos traz, provavelmente remontam à paz do mundo, né? No livro Vinhas de Luz, Emmanuel traz alguns exemplos das pazes que o mundo por vezes nos trazem. E o próprio título da nossa palestra, né, é a paz do mundo, a paz do Cristo. Isso nos mostra que existe uma certa distinção entre elas, né? A paz do mundo é um tipo de paz. A paz do Cristo é outro tipo de paz. E é nesse contexto que nós vamos bater esse papo aqui hoje,
né? Porque a internet nos trouxe esses exemplos de paz. E Emmanuel também no livro Vinhas de Luz, ele nos traz alguns exemplos. Ele nos diz, por exemplo, que a paz das nações é o silêncio provisório das baionetas. Né? Muito semelhante a esse conteúdo, esse significado de paz que Emmanuel nos traz aqui, como sendo a paz das nações, como a ausência da guerra. Né? Então, no conceito político, paz é a ausência de guerra. E aí Emmanuel continua: a paz dos abastados, inconscientes, é a preguiça improdutiva e incapaz. Por exemplo, a maioria das pessoas fala: olha, hoje eu estou em paz, estou bem financeiramente, né? Conquistei uma fortuna, tenho um trabalho estável, então estou em paz. E ainda continuando aqui os conceitos que Emmanuel nos traz a respeito de alguns tipos de pazes para algumas pessoas, ele nos traz aqui também. A paz dos ociosos é a fuga do trabalho. Por exemplo, a gente fala: eita, vem as férias, feriado, tô em paz agora, né? A paz dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A paz dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A paz dos vingativos é a destruição dos adversários. Né? Aquela pessoa que é vingativa, que é raivosa, quando ela vê o adversário caindo, ela fala: agora sim eu estou em paz. Eu estava atribulada, mas agora que eu vi o meu adversário caindo, agora eu estou em paz. Né? São exemplos das pazes, né, que o mundo por diversas vezes traz como sendo conceitos de paz. E está lá em Vinhas de Luz de Emmanuel. Ele ainda continua: a paz dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A paz dos que se agarram às sensações de baixo teor é a satisfação dos sentidos. Né? Aquela pessoa que se apega aos desejos da carne, à sexualidade, né? Quando ela termina de satisfazer os seus sentidos, ela se encontra em paz. Para ela, aquela ali é a paz. A paz dos comilões é o reposto no estômago, né? A pessoa come, quando termina, eita, agora chega a bater a paz, hora de descansar, de tirar o cochilo, a pessoa acha que está em paz, né? Embora haja fome espiritual no coração. Nesse contexto, Emmanuel nos traz diversos momentos em que as pessoas, em que nós podemos acreditar, né, que estamos em paz. E todas essas pazes, tanto dos conceitos que eu trouxe, né, de significado, dicionário online da internet, como esse início desse trecho de Vinhas de Luz que Emmanuel nos trazem exemplos de paz ilusória, de paz do mundo, né? Nós temos a impressão de que quando estamos numa situação financeira estável, empregado, que nós temos um teto nas nossas cabeças, que nós temos saúde, que nós estamos bem emocionalmente com alguma pessoa, que nós estamos em paz. Então nos consideramos seres detentores de paz. Olha, eu estou em paz. Minha vida está maravilhosa, né? Ganho bem, eu tenho um carro, meu marido ou minha esposa é maravilhoso, meus filhos estão bem na escola, tudo bem seguido, estou em paz. E aí a gente precisa refletir um instante a respeito dessa paz. Todos esses conceitos, tanto de Vinhas de Luz como da internet, como essas questões que geralmente a gente costuma trazer como paz, são coisas externas. Tudo aquilo que é externo pode ser nos tirado, né? Um emprego estável pode ser hoje, amanhã não ser mais, né? A situação financeira tranquila, hoje é tranquila, amanhã a gente não sabe. A nossa saúde do corpo, hoje a gente sabe como tá, e às vezes a gente nem sabe, hoje mesmo, né? E amanhã a gente já não sabe.
Um relacionamento estável, hoje está de uma forma, amanhã pode não estar. Essa pessoa, inclusive, a que a gente por diversas vezes atribui a nossa paz, ela pode estar conosco hoje, amanhã não está. Quer seja por fim de um relacionamento, quer seja por via do desencarne. Então, se a gente atribui a paz a coisas externas, essa paz é muito frágil e pode ser quebrada a qualquer momento. Essa é a paz que geralmente a gente diz que é a paz do mundo. Tem os dois vieses, né? Primeiro, uma paz ilusória e equivocada, como Emmanuel nos traz, né? A paz dos prazeres, de comer, de se deleitar nos vícios, né? Que é uma paz além de equivocada, além de associada à paz do mundo e passageira, né? Ela não está atrelada, por exemplo, às questões que nos dizem as nossas consciências, que são voltadas, por exemplo, ao que o Evangelho, por exemplo, traz para nós do que é ser um homem de bem, né? Então, além de estarmos fazendo uma associação equivocada, né, do que é a paz, do que é a felicidade, estamos levando para o outro lado, né, não para o lado da benesse. Um outro viés são coisas interessantes da nossa vida, né, uma estabilidade amorosa, de saúde, que não é ruim, todos nós almejamos termos uma estabilidade financeira, um teto nas nossas cabeças, termos um relacionamento tranquilo, que nós possamos ficar, né, estabilizados emocionalmente, até que nossos filhos sigam bem na vida. Tudo isso não é um equívoco, mas é uma paz frágil que pode nos ser retirada. Então não é equívoco procurar todas essas questões, né? Estabilidade amorosa, financeira, não é errado, né? A gente procurar esse tipo de paz, mas ainda assim é uma paz externa, é uma paz que pode ser tirada de nós a qualquer momento. E aí a gente para e reflete. A paz que eu quero construir para mim é algo tão frágil assim? Que, por exemplo, o desencarne de um ente querido, de um esposo ou de alguém que você atribui que essa pessoa é a sua paz, pode vir a qualquer momento e quebrar a nossa estabilidade, a nossa felicidade e a nossa paz. A paz do mundo, seja ela essa via equivocada, ou seja ela essa paz transitória voltada para algo que é externo, que não é construído no nosso interior, não deve ser o referencial para a paz, para nós estarmos em paz, justamente porque ela é quebrada a qualquer momento. Diferente da paz do Cristo. A paz do Cristo é a paz das consciências tranquilas. A paz do Cristo é uma paz estável. É uma paz que ninguém tira. Emmanuel nos diz ainda lá em Vinhas de Luz que a paz do Cristo é a que excede o entendimento por ser nascida e cultivada porta adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. A paz do Cristo, né, que é a paz que não pode ser quebrada quando cultivada, ela vem de dentro. Nada externo traz essa paz, porque tudo que vem externamente, tudo aquilo que é de fora, pode nos ser tirado e aí quebrar essa paz. A paz do Cristo, ela é estável. Quando a gente conquista essa paz interior, essa paz que vem de dentro dos nossos corações, a paz de uma consciência tranquila, ela não muda. Ela não vai embora, ela não cessa, nada aconteça que me tire a paz do Cristo. A paz do Cristo é a paz do amor colocado em prática, né? Nesses tempos agora, né, principalmente de tragédia das enchentes aqui na nossa região, né, aqui no sul da Bahia, aqui em Gandu, Teolândia, Venceslau, a região aqui que eu tenho acompanhado mais perto, Itabuna também, a gente pode observar, por exemplo, esse exemplo do amor colocado em ação.
o quanto as pessoas estão sendo solidárias umas com as outras. Esse tipo de solidariedade que nós temos para com o outro vai construindo essa paz interna dentro do nosso ser, no nosso espírito. E é uma paz inabalável. É uma paz, por exemplo, de ajudar as pessoas que estão nesse momento necessitadas. E aí você chega em casa, né, com a sensação de que você foi ajudado muito mais do que aquelas pessoas. Porque fazer o bem enche o nosso coração de júbilo, né? Então é uma paz que nada vai me tirar. A paz do amor posto em ação. A gente tem uma frase, né, que fala nesse aquele que dá flores sempre fica com um pouco de perfume na mão. Na maioria das vezes em que ajudamos, principalmente essas questões materiais, nesses momentos de aperto que a gente tem passado, de pandemia, dessas questões das enchentes, os maiores ajudados somos nós. Pode ter certeza que sim. Porque a paz que advém do amor ao próximo, do amor colocado em ação, é a paz do Cristo. É uma paz, é uma sensação interna quase de vencer na vida. Pude ajudar uma pessoa. Não é para se amostrar, né? Não é para chegar lá, ai, como estou feliz porque eu ajudei as pessoas. Não, é a paz interna. Olha a diferença que a gente falou em relação da paz do mundo e a paz do Cristo. Né? A paz do Cristo ela é interna, é minha comigo mesma, né? É interior, ela é construída, como Emmanuel disse, no campo da consciência e do coração, né? A paz da caridade, né? Do amor posto em ação, do dever cumprido, você fazer algo e ter aquela sensação de dever cumprido, cumprir o meu dever, a minha missão, quer seja ela qualquer que seja, da menor a maior, né? Todos nós, enquanto encarnados aqui na Terra, temos uma missão. Às vezes a gente fala, não sei o que é um espírito missionário, né? Tal qual Jesus, certo, né? Nós não temos a missão de regenerar a humanidade, como Jesus teve. Mas cada um de nós, no nosso dia a dia, temos missões, né? A missão que você observa que você simpatiza muito por alguma área, por exemplo, eu tenho uma afinidade muito grande na área de proteção animal, da área ambiental. Então, isso é a minha missão. A missão que nós temos, né, é uma das, que nós temos diversas. As missões que nós temos, nós sentimos no nosso íntimo. Que nós temos, que viemos para aquilo, que temos essa afinidade. E quando a gente faz algo que é voltado para essa missão, que às vezes a gente fica viajando, né? Qual a minha missão nesse mundo? Fica buscando o entendimento. Mas a gente sabe no nosso interior. E aí quando a gente faz algo voltado para essa área, no meu caso, principalmente, né, digo, a defesa dos animais, né, do veganismo, da ética animal espírita. Quando eu faço qualquer coisa voltada para essa área, a gente termina... Isso é paz. Isso é paz. Isso é a paz do Cristo, que nada tira. Como o auxílio nesse momento que nós estamos passando, né, pelo aperto das enchentes, das pessoas que perderam a casa. A paz do Cristo é essa, é a paz íntima do dever cumprido. É a paz, por exemplo, da resignação aos desígnios divinos, trabalhando incessantemente pelo bem e pelo progresso. Porque a gente tem, às vezes, uma ideia de que a pessoa que está em paz, com essa paz do Cristo, por exemplo, ela não sofre, ela não paga e não espia. E aí a gente entra nesse equívoco. Porque, por exemplo, estamos todos nós num mundo de provas e expiações, né? Lutando para transicionar, para entrarmos nesse mundo de regeneração que a gente tanto comenta aqui na doutrina espírita, né? Que é um mundo onde o bem prevalecerá. Mas estamos ainda, enquanto espíritos imperfeitos, num mundo de provas e expiações. Se estamos nesse mundo para provar e para expiar, quer dizer então que nele nós não podemos encontrar a paz de Cristo, a paz do Cristo, né? Então é um entendimento equivocado. Não significa, por exemplo, que por eu estar passando por uma prova, por eu estar espiando, ou por eu estar até sofrendo materialmente, emocionalmente, que eu não tenha a paz do Cristo dentro de mim, né? A paz do Cristo, ela é voltada principalmente pela questão da resignação dos desígnios divinos. Eu sei que eu estou aqui
enquanto moradora, habitante da Terra, porque eu preciso estar aqui. Eu queria estar em Júpiter, eu queria estar lá no mundo, né, bem mais evoluído que a Terra. Eu queria estar em Marte, eu queria estar em Marte. Mas onde é que eu preciso estar? Eu preciso estar aqui na Terra, passando por tudo que a gente tem passado. Eu preciso estar aqui, acabando não, né, que a gente ainda está passando por uma pandemia, passando por todos esses apertos que nós estamos passando enquanto prova coletiva da humanidade, né? Eu preciso estar aqui, porque eu preciso aqui aprender ou espiar algo. Com essa questão, nós temos uma paz interna do entendimento e da resignação de que tudo que nos acontece é para que aprendamos, para que só aí, né, consigamos encarnar nesses planetas ditosos, nesses planetas felizes, né, chegar no final da nossa seara evolutiva, né, do átomo ao arcanjo. Esse entendimento que o Espiritismo, enquanto Consolador Prometido, nos traz é uma base fundamental para começarmos a plantar essa paz do Cristo dentro de nós, né? Por quê? Porque nos traz essa resignação frente à situação que nós estamos vivendo a cada dia. Desde que passamos por mundos primitivos, agora no mundo de prova e expiação. O Consolador Prometido, as mensagens que o Espiritismo nos trazem, baseiam essa paz do Cristo em nossos corações. Porque, por exemplo, se a gente não acredita na reencarnação, como nós espíritas acreditamos, né? Eu já vi várias pessoas, algumas inclusive, que me disseram que hoje não acreditam em Deus, que se consideram ateus ou ateias, que justamente fazem o seguinte questionamento: Kessia, eu não tenho como acreditar num Deus que permite, olha a palavra, que algumas crianças nasçam felizes, abastadas, sem nenhum tipo de deficiência, e outras nasçam com alguma deficiência, ou outras nasçam com uma anencefalia, outras nasçam completamente condenadas a morrer, talvez, no próprio útero da mãe. Como, Kessia, que eu tenho paz de espírito? Como, Kessia, que eu acredito nesse Deus que faz esse tipo de distinção entre seus filhos? Como ter uma paz nesse sentido? Como que esse Cristo pode me trazer uma paz numa situação dessa? Porque eu olho em volta de mim, né? Esse é um questionamento que muitas pessoas se fazem. E vejo tanta injustiça, né? Então, assim, como que eu vejo tantas essas injustiças aí e eu posso ter uma paz? Como que eu posso acreditar nesse Deus que vocês tanto pregam, que vocês tanto falam enquanto cristãos, enquanto religiosos, enquanto espíritas? E aí, o Espiritismo, essa nossa doutrina linda e reencarnacionista, nos traz a base para responder essas questões e fortalecem a nossa paz do Cristo, que é construída dentro de nós. Porque enquanto acreditamos na reencarnação, sabemos que nós não estamos aqui de primeira vista, né? E que nós passamos e passamos e perpassamos por diversas outras existências. E que todos os problemas na nossa vida, desde a infância até hoje, fazem parte ou do nosso contexto de aprendizado, enquanto prova, eu estou aqui provando algum aprendizado, aprendendo, ou enquanto expiação, por exemplo, para expiar uma falha minha do passado, né? E isso nos dá essa paz interior, né? Não é dizer, por exemplo, como eu já vi alguns contextos, principalmente de internet, de pequenos vídeos que causam polêmica, de dizer, não, essa criança que tem isso, fez isso no passado. Nós não sabemos disso, porque as provas reencarnatórias e as expiações não são como receita de bolo, né? Cada um tem um contexto diferente, mas isso nos dá uma tranquilidade interna, uma paz de Cristo nos trazida, subsidiada pelo Consolador Prometido, de que todos esses percalços em nossa existência fazem com que aprendamos, cresçamos enquanto ser humano, enquanto espíritas, e tenhamos a certeza de que reencarnaremos novamente
e de que esse corpo material, por exemplo, que eu possa trazer algumas deficiências físicas, algumas mazelas nesse corpo, psicológicas ou espirituais, pode estar sim hoje, mas amanhã não mais. Isso porque eu vou aprender com todos esses percalços da minha existência e tem uma finalidade, né? Eu não estou sofrendo à toa para nada, simplesmente por sofrer como um castigo divino, como a gente ouve algumas pessoas falando. Olha, não sei quem está passando por isso como um castigo, né? Deus castigou porque fez isso. Que paz que esse contexto traz para a nossa existência? Absolutamente nenhuma. Absolutamente nenhuma. Porque Deus, ele não castiga. Deus é supremamente bom e justo. E castigo ou ira faz parte das condições humanas e não divinas, né? Então que tipo de paz que traz para a nossa vida o medo de Deus? O medo da ira de Deus não traz. Não traz. A gente vive atemorizada. Eu não vou fazer nada errado porque eu tenho medo da ira divina. Eu morro de medo de Deus me castigar. Isso nunca trará paz de espírito ou paz de Cristo. Mas o entendimento da lei de ação e reação, também subsidiada pela nossa doutrina consoladora, me traz uma paz de espírito. De saber que eu só colherei aquilo que eu plantei. E sendo assim, eu tenho como agir no bem. E ainda assim, se eu escorregar, eu tenho oportunidades seguintes, seja nessa ou em outra encarnação, de consertar o meu equívoco. Isso traz uma paz de espírito sem tamanho. Isso é que é a paz de Cristo. Isso que é o consolo para os nossos corações. É o entendimento resignado frente ao que passamos, porque sabemos que somos espíritos imperfeitos e a certeza que temos diversas oportunidades, seja nessa ou na outra encarnação, de corrigir. Que isso não seja desculpa para a gente deixar para outra encarnação corrigir os nossos equívocos, porque o negócio vai apertando, né? Encarnação após reencarnação, a nossa situação vai ficando mais apertada se a gente não corrige os nossos equívocos. Então não é que a gente não entre naquela, nessa eu não consigo fazer isso ainda não, deixa para outra encarnação, que nós espíritas às vezes usamos essas desculpinhas, né? Olha, nessa encarnação, esse negócio de perdoar, não tá dando para mim não, fica para próxima. Não é isso. Não é esse tipo de paz, né? Esse tipo de paz é ócio, é ociosidade, é preguiça, não é paz, né? A paz é de saber que eu estou dando tudo de mim para ser melhor hoje. Mas caso eu não consiga, né, eu tenho outras oportunidades. A paz de saber que não existe castigo eterno, que o inferno é um estado da nossa consciência, que os umbrais por quais passamos ou passaremos são passageiros e que depende unicamente de nós, enquanto seres que seremos angélicos, mas que temos em latência dentro do nosso ser a divindade. Podemos construir, podemos passar por esses estágios, né? Sendo assim, essa é a paz do Cristo, é uma paz que ninguém tira, nada tira, nem os percalços materiais, nem os espirituais. É a certeza que nós temos dentro de nós, né? Enquanto espíritos, não estou nem falando enquanto espíritas, enquanto espíritos da bondade divina para conosco. A certeza de Deus que eu tenho dentro de mim, que nós temos dentro de nós, desse Deus bom e justo, traz essa paz do Cristo. Traz essa paz que o Cristo pregou quando aqui pisou. Que há 2000 anos atrás, de lá para cá, ainda ecoa nos nossos corações. Essa paz e essa serenidade que o Cristo teve quando aqui pisou. Que mesmo quando estava no madeiro, pregado numa cruz, não turbou o coração. Que mesmo enquanto estava lá,
pregado na cruz, pediu ao Pai que auxiliasse aqueles que estavam ao seu redor, né? Os outros irmãos que estavam presos na cruz. Pediu quando estava na cruz que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que fazíamos. Essa é a paz que nada tira, diferente da paz do mundo, né? Que é o financeiro, que é o esposo, que é o emprego, tudo isso pode mudar de uma hora para outra. Agora a gente está vendo nesse momento de chuvas, né? A paz, a ideia de ter uma casa, não, isso aqui é minha paz. E aí não constrói a paz interior, né? Nesse sentido. Se você tem uma paz interior, né? Ela não é retirada. Mas se a sua paz é unicamente seus bens materiais, agora de uma hora para outra você pode ter perdido tudo. Tudo. E nesse contexto, não quer dizer que as pessoas não devam sofrer, né? Sentir por ter passado por esse momento, no momento de pandemia, por exemplo, por ter perdido entes queridos, nesse momento de enchentes, por ter perdido sua casa, que é o suor do seu trabalho, não quer dizer que é proibido sofrer. Nós estamos no mundo de provas e expiações, gente. E nós somos seres humanos que temos amor em nosso coração, que sabemos o que passamos aqui para ter as coisas que conquistamos com o nosso trabalho. Não quer dizer que frente a uma situação dessa, a pessoa que está sofrendo por ter perdido tudo dentro do seu lar não tenha paz de espírito ou não tenha paz do Cristo. Por diversas vezes tem essas interpretações, né? Ah, não, aquele que tem a paz de espírito nem liga para isso. Não tem como não ligar. Somos seres humanos encarnados, precisamos da matéria, né? Porém, a forma com que lidamos com as coisas, né? Como reconstruímos a nossa vida, né? Depois de tudo isso, com a fé e a resignação no Cristo, mostra essa paz do Cristo, né? Não quer dizer que sofrer, que chorar pelas perdas, quer dizer que você não tenha paz. Somos seres humanos. Temos esses sentimentos dentro de nós. Sofrer pelo próximo demonstra empatia. Sentir a dor do próximo é o que o Cristo fazia para conosco. Quando ele chorou por nós, foi porque ele sentia a nossa dor, né? Empatia. Não quer dizer que quando Cristo chorou por nós, ou quando ele pediu, Pai, perdoa-os, ele não sabe o que fazem, que ele não tinha essa paz. Ele tinha sim. Mas sentir, colocar seu coração para fora, nesses momentos de dor principalmente, empatia, sofrer, né? Sentir por tudo que está passando, não quer dizer que a resignação interna, a paz no seu coração, a certeza de que o Cristo está contigo nesse momento, não quer dizer que você não tenha a paz do Cristo. É totalmente diferente. Daí já vem um outro porém. Aquela pessoa que fala, ah, meu Deus, agora acabou minha vida, agora nada mais serve pra mim, eu nem merecia passar por isso. E a pessoa se roga a Deus, cadê Deus nesse momento? Cadê Jesus? Cadê Deus? Não era pra ter acontecido isso comigo. Aí já é uma pessoa que já não tem mais a paz no coração. É diferente. Sofrer uma coisa, maldizer a Deus, a divindade e a Jesus são outras. Aí a pessoa não tem a paz de espírito, né? Cadê o Deus? Cadê Deus nesse momento? Isso aí é falta de paz de espírito, é falta da resignação interna, né? Quando Jesus aqui pisou, né, o nosso modelo e guia da humanidade, que está lá em O Livro dos Espíritos, ele nos disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. É o conselho máximo, né? A minha paz vos deixo. Não a que o mundo promete. Não a paz das felicitações, dos bens materiais. A paz do Cristo. E ele diz esse trecho em João 14, versículos 27 e 28. E um pouco mais na frente, né, João 16, versículo 33, ele continua, ainda falando sobre a paz. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz, para que a paz seja em Cristo.
no mundo, olha aí o que a gente está falando sobre estarmos no mundo de provas e expiações. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus nos disse, está lá em João Evangelista, capítulo 16, versículo 33. Se a gente parar para pensar a respeito dessa paz que o mundo traz, se a gente olhasse como Jesus viveu, como Jesus nasceu, né, no estrebaria, no meio dos irmãos animais, mas ali num coxo, né, numa manjedoura que é um coxo, de lá para cá andou descalço, andou no meio de leprosos, ajudou prostitutas, não julgou ninguém, andou em cima de um burrinho, descalço, entre os simples, entre os humildes, morreu preso na cruz. Se a gente olhar para esse contexto da existência de Jesus, voltado para o que o mundo considera uma paz, esse final que ele disse aqui, ó, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A gente poderia olhar e falar, mas bem, que vencer o mundo é esse? Né? Nessa vida que teve Jesus, dessa forma simples. Mas ele venceu o mundo. Porque ele tinha a paz de espírito que é interna, não a paz do mundo. Por isso que a gente consegue vencer o mundo. Quando a gente tem essa paz interna da resignação, do amor ativo. Lembrando que resignação não é cruzar os braços e não fazer nada para mudar. É o entendimento de que as coisas que acontecem para conosco são para aprendermos com elas, provarmos ou expiarmos. Utilizar dos apertos que a vida nos traz para aprender alguma coisa. Se a gente passa por tudo isso que a gente tem passado e nada aprende, entra numa pandemia, passa por essa situação das enchentes e sai igual você entrou, você não aprendeu nada. A gente não aprendeu nada enquanto humanidade, a gente tem aprendido, né? A gente tem aprendido dia após dia. E se a gente olha para todo esse contexto de vida de Jesus, né? Ele venceu o mundo, porque ele tinha essa paz no seu interior. Né? Essa paz da resignação, essa paz da confiança e da fé em Deus, da confiança do que estava acontecendo com sua existência, de saber que tudo isso aqui é matéria, que eu vou desencarnar, mas o meu verdadeiro eu sobrevive. E é esse verdadeiro eu, o espírito imortal, que nós devemos alimentar, né? Aos olhos do mundo, pela paz do mundo, Jesus não teria vencido o mundo, né? Mas ele venceu, justamente porque a paz que ele buscou não foi a paz do mundo, não foi a paz que o mundo dá, foi justamente a paz de Deus, a paz do Cristo, né? E nesse contexto, a gente tem muito, né, que aprender, desde 2000 anos atrás, né, com a vinda do Cristo aqui. Lembrando que paz não é ociosidade, porque o mesmo Jesus que disse, né, tenho-vos dito essas coisas para que tenhais paz em mim, né, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, foi o mesmo que falou, não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. A gente fala, e aí, Kessia, não está contradizendo uma coisa com outra? Jamais. Quando ele disse que não veio trazer a paz, mas a espada, foi justamente essa paz do contentamento, da ociosidade, do cruzar os braços, do achar que mansuetude é ficar lá quietinho e não fazer nada para mudar a situação. Justamente essa paz equivocada foi que Jesus não veio trazer. Jesus disse, quando ele fala nesse trecho, né? Não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Foi justamente isso. Olhem, não cruzem seus bracinhos aí, de boas, né? Achando que vocês podem ficar só aí de forma contemplativa, só aqui em prece, sem fazer nada, sem se questionar, sem trazer essa espada interna, que é o questionamento dos nossos próprios equívocos, ou de transformação social à nossa volta. Essa espada que Jesus trouxe, né? É a paz
que ele não quis trazer é essa paz que o mundo promete, da ociosidade, da preguiça, do achar que tá tudo bem, que basta ir aceitar a Jesus e botar a Bíblia debaixo do braço e orar todo dia que tá valendo. Isso é ociosidade, isso não é ação. Oração é prece e ação, é colocar o amor em prática, é ajudar o próximo, é mexer dentro de nós. É essa guerra interna que temos dentro de nós com os nossos equívocos, com os nossos vícios. Não é achar que eu tô boazinha aqui e tá bom já por essa encarnação. Foi essa paz da ociosidade que Jesus disse, ó, não foi essa que eu vim trazer. Eu vim trazer a paz do movimento. Jesus foi o pacificador, né? O pacifista, né? Universal. Ele tinha paz em si. Jesus, ele era portador da paz. E por isso ele conseguia pacificar situações de mais complexas que poderiam existir, né? Jesus, ele trouxe essa paz, que hoje a gente chama da paz do Cristo, que é a paz da consciência tranquila, a paz da certeza de um Deus soberanamente justo e bom, da certeza da reencarnação, da certeza que somos amparados dia após dia, apesar dos nossos equívocos, pela espiritualidade superior, pela pleiade de espíritos protetores que rondam esse planeta, né? Enviados pelo nosso governador planetário, o Jesus, o nosso Cristo cósmico. Essa é a paz interior que nós deveríamos procurar, que nós deveríamos plantar dentro de nossos corações. Não essa paz equivocada que nós temos hoje e amanhã nós não temos nada. É aquela velha brincadeira, né? Caixão não tem gaveta, né? A gente não carrega nada daqui. Só essa paz interna que nós construímos dentro de nós. Apenas essa paz interna. Todas as parábolas que Jesus traz no seu evangelho, quando ele fala do reino dos céus, o que é esse reino dos céus, no final das contas, né? Esse reino dos céus é justamente essa paz da nossa consciência, né? Porque a gente sabe que não existe essa ideia de céuzinho bonitinho, inferno, que são estados conscienciais. Tá lá no livro Céu e Inferno, né? Então o que é esse reino dos céus? É a paz de uma consciência tranquila, de um dever cumprido, de conseguir fazer essa e outra encarnação valer a pena. E todas essas parábolas que Jesus traz a respeito desse reino dos céus, dessa paz do Cristo que nós construímos hoje, mas dentro de nós, não por coisas externas, ela traz coisas internas. Por exemplo, uma semente, né, que está ali dentro da terra, o grão de mostarda também está ali dentro da terra, a pérola, né? O tesouro que está ali guardadinho, as parábolas que Jesus nos trouxe quando falava de reino dos céus, dessa paz, é tudo de coisinha guardadinha, né? Ali, de coisa que está interna, não é coisa de fora. E aí também ele trouxe a do peixe no mar, né? Pra gente só fazer uma conclusão aqui da nossa fala, que já está mais ou menos, né, no momento da gente finalizar, faltam uns 10 minutinhos. Eu vou trazer uma dessas parábolas das quais Jesus fala desse reino dos céus. Ele diz que o reino dos céus é como um homem, né, que saiu e jogou a sua rede no mar, né? E quando ele puxou essa rede, ele tirou ali no final, né? Pegou a rede, veio para a praia, separou os peixes que estavam bons e jogou os peixes que estavam estragados, né, fora. Lançou a rede ali no mar e todo tipo de peixe ele pescou. Os que estavam bons ele guardou ali nos cestos, que não estavam, ele jogou fora. Mais uma vez, lembrando vocês que as parábolas de Jesus são como fábulas, são parábolas, né? Então, ele usava esses contextos para nos ensinar. Não ao pé da letra de peixe que foi pescado, não. O que é que Jesus queria dizer com isso? Que nós, quando saímos para a nossa luta, para o nosso dia a dia, para a nossa existência, nós pescamos todo tipo de peixe, né? Vamos no nosso dia a dia, jogamos a nossa rede nesse mar tumultuado que é a nossa existência aqui num planeta de provas e expiações e pescamos todo tipo de peixe,
né? Todo tipo de pensamento, né? De sentimento, nós passamos durante o dia, né? Vamos para esse mar da vida, né? E vamos pegando todo tipo de peixe quando a gente joga a rede lá. Diversos tipos de emoções que passamos no dia a dia, diversos pensamentos, ideias que podem ser boas ou ruins, né? E é isso quando a gente sai para a lida. Só que aí o que é que o pescador faz no final? Ele vem para a praia, que é a calmaria do final do dia, né? Saiu do turbilhão ali do dia a dia, da correria, do corre-corre do nosso dia. Pescamos diversos tipos de peixes, né? Todo tipo de peixe. Bom, peixe estragado e tudo, que são nossas emoções, pensamentos, ideias, atitudes durante o dia. E aí a gente traz isso no final do dia, e ele diz assim, ó, o pescador foi para a praia, né, para ali, para a calmaria, e separou os peixes, os bons dos ruins, né? A gente faz isso no final do dia da gente, a gente sai desse mar conturbado, vem para a praia e separa aquilo que serviu para o nosso dia e joga fora todo aquele lixo que a gente veio adquirindo durante o dia. Porque ele diz que o reino dos céus, ele faz essa associação, é como esse homem que foi para pescar, pescou todo tipo de peixe, mas ele separou os bons dos ruins. Semelhante analogia nos fez Santo Agostinho, quando nos dizia que a verdadeira felicidade, né, essa paz de espírito, advinha do conhecimento de si mesmo. Como? Chegando no final do dia, parando para refletir sobre tudo que eu passei durante o meu dia e vendo o que é que eu fiz de bom, né, para eu continuar fazendo, e o que é que eu fiz de ruim, para eu refletir acerca daquilo, por que eu fiz e não mais fazer. São os peixes ruins, que Jesus fez a associação lá, né, 2000 anos atrás. Santo Agostinho nos trouxe agora. Nós estamos fazendo isso na nossa vida? Ou nós estamos carregando lixo mental, lixo espiritual, lixo emocional dentro da nossa bagagem? Como que a gente consegue ter paz com rancor, com ódio, com aquela coisa que a gente engoliu durante o dia, brigou com alguém, engoliu e ficou remoendo a noite toda? Quando a gente briga, podem observar que nós somos seres humanos imperfeitos. A gente ainda se desentende, a gente briga com o chefe, chega em casa, lembra aquilo tudo de novo, a gente passa por todo o aperto de novo, parecendo que a gente acabou de brigar. Aí remói tudo aquilo de novo quando chegou em casa, né? Fica com raiva tudo de novo, de tudo aquilo que a gente passou, e fica guardando aquele lixo mental, aquele lixo emocional dentro de nós. É como um peixe ruim que a gente deixou dentro do cesto. A gente não jogou fora. A gente está guardando esse lixo mental dentro de nós. E o que é que está acontecendo? Né? A gente está expulsando a paz do Cristo dos nossos corações. A gente não tem como estar nessa paz, nessa serenidade que o Cristo trouxe, carregando todo esse lixo mental dentro de nós. Todo esse lixo emocional, de rancor, de tristeza, de desespero, de raiva. A gente não tem como ter paz de espírito carregando todo esse lixo emocional dentro de nós, né? E a gente só tem uma forma, né, de colocar tudo isso para fora, de jogar esse peixe, né, ruim, estragado fora, por meio das preces, quando a gente chega em casa, por meio da reflexão das nossas ações, por meio do cultivo dessa paz interna, como Cristo nos trouxe em todas as parábolas que ele falou a respeito do reino dos céus. Tudo é coisinha guardada, é de dentro, né? A pérola, é o grão de mostarda, é o tesouro, é o próprio peixe que está ali dentro, guardado, que ele traz o exemplo. Essa paz interior, esse reino dos céus é cultivado no nosso interior. É uma paz que é inabalável, né? E aí, para a gente finalizar, né, nossa última reflexão, eu vou trazer uma historinha, né, que é do budismo. Conta que Buda, ele teve, né, um discípulo que chegou para ele e falou: Buda, eu quero paz. E aí, né, a gente fala isso todos os dias. A gente deseja, né, a paz do Cristo, né? A gente fala nas reuniões, nossos irmãos protestantes falam bastante a paz do Cristo, né? A paz, irmão. Na Igreja Católica também a gente fala, né, a paz do Cristo, deseja a paz do Cristo.
né? Nós, enquanto espíritas, também desejamos a paz todos os dias ao próximo. E a gente fala isso todo dia, eu quero paz, né? Foi como o discípulo de Buda chegou para ele e falou. E aí Buda falou, sabe qual é o caminho? Tire o eu e tire o quero. Sobra a paz. O que isso quer dizer? Tira o ego do caminho, o eu, o pensar em si próprio antes do próximo. O fazer as coisas para mim antes do próximo, sem ver a situação do próximo. Tira o quero, que são os desejos que nos dominam, né? Transforma esses desejos em atitudes benéficas para o bem. Então o que Buda disse foi isso. Quando a gente fala eu quero paz, tira o eu, tira o ego, tira o quero, que são esses desejos que nos atrapalham de sermos pessoas melhores. E aí o que vai sobrar, né, de tudo isso é a paz. E a paz do Cristo. A paz que esse nosso Messias, esse nosso mestre que aqui pisou, nos trouxe. A paz da certeza e da confiança nesse Deus que está conosco hoje e sempre. Que nos apoia, né, que nos dá base, que nos dá alicerce nessas leis divinas que Ele colocou na nossa consciência, no nosso espírito, que é imortal e que é centelha divina. Olha o que Jesus nos disse quando aqui pisou. Vós sois deuses. Brilhe a vossa luz. O que eu posso fazer, vós podeis fazer muito mais. Tem paz maior do que o entendimento que nós podemos rumar na nossa existência no caminho de Jesus. Ele nos disse que o que ele podia fazer, nós podíamos fazer e muito mais. Não tem paz maior do que essa. Não tem paz maior do que aquela cultivada dentro dos nossos corações. E aí Jesus nos trouxe, por exemplo, nas bem-aventuranças, o roteirinho, né? E eu gosto de ler essas bem-aventuranças sempre que eu falo de paz, sempre que eu falo de felicidade, porque é um roteiro simples para nós seguirmos, para cultivarmos essa paz interior, né? E ele nos disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E nesse momento, quantos choram, Pai? Quantos choram? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Lembre, né, que a paz não é ociosidade. Então, fome e sede de justiça, de igualdade, de justiça social. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha o reino dos céus aqui de novo. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Não existe paz de espírito maior do que o Sermão do Monte, do que as bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós, os que sofrem, os que choram, os que pregam a paz, os que nesse momento possa parecer que não estão vencendo o mundo. Mas foi isso que o Cristo nos disse, né? No mundo tereis aflição, né? Mas fiquem em paz, porque eu venci o mundo. Mas não a paz do mundo, mas sim a paz do Cristo. Então, gente, cultivemos, né, a cada dia essa paz em nosso coração. Muita gratidão a todos que estiveram conosco, né, aqui até agora. Estevão, Marília, Vanusa, Soninha, Sofia, né, eu desejo a todos vocês a paz do Cristo, uma paz interna, né? Obrigada, Vanusa, pelo convite sempre. Obrigada a todos vocês por estarmos juntos nesse momento, justamente cultivando
essa paz interna nos nossos corações. E que nesse momento a espiritualidade protetora esteja a subsidiar esse plantio dessa paz interna, dessa paz do Cristo, que nós almejamos tanto, né? A paz a todos nós e um feliz 2022, né? Que apesar, né, de tudo que nós temos passado, né, enquanto humanidade, enquanto prova coletiva, nós cultivemos dentro dos nossos corações a paz do Cristo, não a paz da ociosidade, não a paz da preguiça, mas a paz da ação, a paz do amor em movimento. Paz e bem a todos nós e até breve, né, que eu tô sempre de volta aqui com vocês. Abraço, gente, gratidão pela companhia nesse momento.